Aqui esta confusão é muito comum para a maioria das pessoas que se envolvem nessa ideia da autoobservação. Não há uma compreensão do que, de fato, a expressão se autoobservar significa. Porque geralmente a ideia é de alguém ficando ciente de si mesmo. O objetivo por detrás desta ciência, aquilo que está por detrás desse desejo de se auto-observar, nisso mesmo já temos a presença da separação entre alguém que quer se conhecer. Aqui nós temos enfatizado a beleza desta auto-observação. Mas se auto-observar é se tornar ciente da não separação entre aquele que observa e aquilo que ele observa. Não há qualquer separação entre aquilo que é observado e esse observador. O observador é a coisa observada. Nós temos aqui uma playlist no canal lhe apresentando isso, lhe mostrando isso. Essa é uma grande confusão psicológica dentro de cada um de nós, entre as diversas outras confusões presente nesta consciência. A consciência presente em nós é a consciência do eu, deste mim, desta pessoa, desse que se separa sempre da experiência, desse que se separa como sendo o pensador dos pensamentos, o observador daquilo que ele vê, o experimentador daquilo que ele experimenta. A ideia é ele e a experiência. É aquilo que ele observa e ele como um elemento separado. Assim, se faz fundamental para cada um de nós, uma vez que a intenção é se aproximar da verdade sobre si mesmo. Veja, se aproximar da verdade sobre si mesmo não é uma intenção para realizar um propósito. Para, com base nisso, alcançar um objetivo, um alvo, como geralmente ocorre, como quando alguém se envolve com projetos de realizações do lado de fora, no mundo externo, ou nesse assim chamado mundo interno. Esse movimento intencional para realizar um propósito é para ganhar algo. Aqui estamos com você investigando essa questão da verdade desse encontro com aquilo que você é, o que se constitui em uma descoberta da verdade simples e direta sobre você. Não é algo para ganharmos alguma coisa. Não é algo para obtermos alguma coisa. É algo com o qual estamos lidando para a ciência da verdade. Tomar ciência da verdade sobre você não é ganhar algo com isso. É se tornar ciente da ilusão presente, que se estabeleceu em nós em razão da presença da ignorância. Portanto, o autoconhecimento nos traz a visão da verdade sobre nós mesmos, no descarte desta ignorância.
Não se trata de algo para se alcançar, de algo para adquirir, de algo que possa valorizar esta pessoa, como ocorre quando as pessoas tocam em questões como autoobservação ou meditação. É alguém meditando, é alguém se auto-observando para obter alguma coisa, para alcançar alguma coisa. É o descarte da ilusão sobre quem nós somos, na visão da verdade sobre quem expressamos ser, sobre quem demonstramos ser, sobre esse eu que a todo momento está dentro da vida de uma forma equivocada, em uma relação com pessoas e com ele mesmo, a partir de ideias, de crenças, de avaliações, de opiniões e de conceitos. O descarte do pensamento é o descarte de tudo isso. É o descarte dessa ilusão. É o fim para essa ilusão. Esse é o propósito real de se auto-observar. Se auto-investigar é explorar, é estudar, é investigar a si mesmo. E, portanto, se tornar ciente de que esse mim, esse si mesmo, é um conjunto de opiniões, de crenças, de ideias. Um mero condicionamento psicológico. Essa é a consciência da pessoa. Assim, tomar ciência da verdade da autoobservação, se autoobservar, é ter a clareza de que o observador é a própria coisa observada. Não há uma separação verdadeira. Quando você está com raiva de alguém, não existe você e a raiva desta pessoa. A raiva desta pessoa, você. A própria raiva é um único fenômeno, é uma única coisa. Nós não podemos separar a raiva daquele que está com raiva, o medo daquele que está com medo, a tristeza daquele que está triste. Não existe esse que está triste sem a tristeza. Não existe este com raiva sem a raiva. Não existe este com medo sem o medo. Nós estamos sempre dentro de uma relação entre dois aspectos aparentemente separados, mas que estão presentes em razão da presença de um único elemento. É esse elemento que faz com que esses dois aspectos não sejam dois aspectos reais. São apenas perspectivas, pontos de vistas. Aparecem como dois aspectos a partir de uma ilusão de perspectiva. Porque esses dois aspectos é uma única coisa. Nós sempre voltamos aqui ao ponto básico, aquilo que em nossas vidas se mostra como o elemento fundamental para esta condição de ilusão, de separação, de dualidade. Esse elemento é o pensamento. É o pensamento que nos fala de alguém com medo, de alguém com raiva,
de alguém triste. O que temos é a presença do sentimento, a presença da emoção, mas não temos alguém. A não ser que o pensamento nos fale desse alguém. Nós aqui estamos diante de algo fundamental, de uma compreensão real. Você pode ter um entendimento sobre esse assunto, algo teórico, verbal, conceitual, algo que você leu, algo que você ouviu, não é a realidade. Isso não é compreensão. Você pode ouvir essa fala e ouvir inúmeras falas sobre esse assunto. Você pode ler muitos livros sobre isso. Mas a não ser que você entre em contato direto consigo mesmo, nesse aprender sobre si mesmo, nesse descobrir como acontece dentro de você esta separação, esta divisão. A não ser que você fique ciente diretamente disso, de uma forma vivencial, não haverá compreensão. Aqui a nossa ênfase está, na verdade, desse encontro, dessa descoberta, que só se torna possível quando há compreensão. Compreender que aquele que observa e aquilo que ele observa só se mostra desta forma porque existe um espaço criado pelo pensamento, pela ideia, pela imaginação de que existe esse espaço. Compreender que esse espaço está presente porque a imaginação está produzindo. Compreender diretamente isso é o fim desse espaço. É quando o observador é a própria coisa observada. Há uma implicação aqui de grande importância, de grande significado para cada um de nós. É que quando eliminamos a separação entre o observador e a coisa observada, nós temos o fim da dualidade. Esse é um assunto que temos abordado aqui no canal, e mostrando que a presença da dualidade, desta separação, é o elemento que sustenta e dá continuidade ao sofrimento, aos problemas, a essa confusão, que é a confusão na vida do ser humano. Nós não vivemos a realidade deste ser real. Estamos vivendo a imaginação sobre esse ser humano, que é a ideia de uma pessoa presente. Na vida, se vendo como um elemento separado, sendo o pensador, sendo o experimentador, sendo o observador. Aqui o assunto é aquilo que os sábios da antiga Índia chamavam de Advaita. Advaita significa o primeiro sem o segundo. A vida nesse instante é essa realidade. Ela é imperiosa, é a única realidade. Não existe nada a não ser a presença da própria vida. Essa presença é a presença da verdade. É a presença de Deus. Essa é a presença desse ser. Então, a expressão Advaita vem da Vedanta.
Vem dos Vedas, das antigas escrituras dos sábios indianos. A expressão é Advaita. Nós estamos vivendo na Dvaita, na dualidade, na separação, dentro dessa perspectiva criada, sustentada e mantida pelo pensamento. Nós estamos vivendo em uma condição de ilusória vida pessoal. Alguns têm ficado bastante chocados quando dizemos isso aqui. Os primeiros contatos que você tem com essas falas é algo que soa muito, muito estranho. Quando aqui, por exemplo, dizemos que não existem pessoas. Nós somos mecanismos, organismos vivos. Temos a presença desse corpo e dessa mente. Mas o conceito de alguém presente, sendo experimentador, sendo pensador, sendo observador, é a ideia, a imaginação de uma pessoa. O que temos é apenas a vida acontecendo. Quando colocamos esse elemento que é o pensador, o experimentador, o observador, quando colocamos esse elemento que é a pessoa, para lidar com a outra pessoa, para lidar com as experiências, para lidar com a vida, estabelecemos uma crença, a crença da separação. Na separação está presente o problema, o conflito, o sofrimento. Toda forma de sofrimento humano consiste no sofrimento da pessoa. A pessoa sofre. Nós temos a vida acontecendo, mas temos a ilusão da pessoa presente na vida enquanto ela acontece. Essa pessoa, que consiste num conjunto de memórias, de lembranças, de imagens, de ideias sobre ela mesma, sobre o outro, sobre a vida, está vivendo dentro de uma separação. E, portanto, dentro de uma confusão criada, estabelecida nela, pelo próprio pensamento que dá formação àquilo que ela acredita ser. Aquilo que nós chamamos de pessoa é o que nós chamamos de autoconsciência. É aquilo que nós chamamos de mim, eu. Se existe a ideia desse eu, existe a ideia desse não eu. Essa é a autoconsciência. Quando a frase ela é expressa e a frase é eu e a vida, eu e o outro, eu e o mundo, eu e eu mesmo, eu comigo mesmo. Quando a frase expressa esse eu, a presença desse eu, desse pronome, dentro do contexto de frases como eu estive, eu fui, eu vou, é a ideia de alguém se movendo no tempo, de alguém que está acontecendo na experiência, naturalmente separado dela. Essa é a presença da autoconsciência. Assim, o que nós chamamos de consciência, nós dividimos em consciente e inconsciente. As lembranças que você tem é as lembranças desta autoconsciência.
Esta autoconsciência é esta consciência do eu. Mas o que é esta consciência do eu? Se eliminarmos o pensamento, não existe tal coisa como esta consciência do eu. Reparem como é simples isso. Você só tem consciência em razão da presença do pensamento. E o pensamento é a lembrança. É sempre a lembrança de algo que já aconteceu. Ou o pensamento é a projeção de uma imaginação que poderá acontecer. Algo que aconteceu, ocorreu no passado. Como uma lembrança, é só uma memória, é só uma recordação, é somente um pensamento presente nesse instante. Quando eliminamos esse pensamento, sem a presença do pensamento, não existe esse passado. Também não existe esse futuro. Assim como não existe esta autoconsciência. E para onde vai esta consciência quando o pensamento não está? Portanto, aquilo que conhecemos por consciência não é outra coisa a não ser a presença do pensamento. Nos falando de alguém que sente, de alguém que pensa, de alguém que faz, de alguém que está aqui, que veio do passado e está indo para o futuro. Estamos com você aqui, nesses encontros, investigando tudo isso, tomando ciência de que estamos apenas diante de um movimento criado pelo pensamento, criando uma separação, criando uma divisão, criando a ideia desse eu e a vida, desse eu e o outro, desse eu e Deus. Se aproximar desse momento, sem a ideia de alguém nessa aproximação, é a verdade da arte, da beleza desta ciência que revela a vida livre do eu, livre do ego, livre deste observador, desse experimentador desta dualidade. Aqui nós temos uma playlist no canal sobre a arte da meditação. A verdade sobre a meditação é que a meditação é esse encontro com esse instante, sem alguém nesse encontro. É esse instante se revelando, livre do eu, livre do pensador, livre do experimentador, livre desta autoconsciência, livre desta consciência. Quando nos aproximamos da verdade, eu me refiro à verdade sobre a autoobservação. Não aquilo que, como já foi colocado aqui, alguns entendem fora por se auto-observar. Quando nos aproximamos da arte da verdadeira auto-observação, da auto-investigação, do autoconhecimento, esta porta desta ciência da revelação, que é a revelação deste ser, desta divina consciência, desta real consciência, não desta consciência do eu, desta consciência egóica. Eu me refiro a esta real consciência, a esta realidade sobre a vida, sobre esse mistério indescritível, inominável, que é a verdade divina. Essa porta se abre. Assim, a meditação é a arte mais importante na vida. Esse contato com o instante, sem o passado, é o contato com esse momento, sem o eu, sem o ego.
sem o meditador. Por isso que temos enfatizado aqui a verdade sobre a meditação. A real meditação, a realidade da meditação, não é nada daquilo que as pessoas praticam. Alguém não pode praticar meditação, porque esse alguém não existe. Todo esse movimento que alguém esteja fazendo nessa assim chamada prática da meditação é somente a continuidade desse alguém na sua inconsciência, no seu automatismo, no seu próprio movimento, que é o movimento do próprio pensamento. Esse pensamento é esse alguém. Quando temos a verdade da meditação, não existe o meditador. Não existe esse alguém. Não há pensamento. Quando não há pensamento, nós não temos mais esta consciência isolacionista, separatista, esta consciência em dualidade. Isso requer a presença do autoconhecimento. Não há como se aproximar da verdade da meditação sem um completo esvaziamento desta consciência, que é a consciência egóica. Todo esse conteúdo psicológico de identidade que dá formação a esse centro ilusório, egotista, pessoal, particular, que é esse mim, que é esse eu. Isso precisa ser esvaziado. Isso é o fim desta consciência. Quando temos o fim e o esvaziamento desta consciência egóica, temos a presença desta real e divina presença, desta real e divina consciência. Esse é o encontro com a meditação. Essa é a real importância de observar os pensamentos, de ficar ciente de como ele acontece, de como ele se processa e de como ele mantém a sua continuidade nesta pessoa, neste mim. A presença desse mim, a presença dessa pessoa, é apenas a continuidade desse movimento, nesta inconsciência. Olhar para cada pensamento que surja nesse instante, para cada sentimento presente surgindo nesse momento, cada emoção aqui, sem colocar esta separação entre alguém nesta emoção, alguém nesse sentimento, alguém nesse pensamento, é eliminar essa dualidade. Isso requer a presença dessa atenção sobre esse movimento, sobre esta movimentação, que é a movimentação da consciência do eu. Um olhar, um perceber, esse se dar conta daquilo que está aqui acontecendo, nesse instante, nesse momento. Isso realiza uma mudança profunda, significativa, nesse cérebro, nesta mente, nesse corpo. Portanto, a presença da meditação requer a presença desta atenção. É a presença dessa atenção que torna possível a verdade da revelação daquilo que é você. Desta verdade que você expressa ser. Isso é autoconhecimento.
A não ser que esteja presente esse autoconhecimento, nesta atenção, nós não temos a verdade da meditação. A playlist aqui no canal chama-se Real Meditação. É a meditação de uma forma prática. Agora, aqui nesse instante, uma atenção está presente. Uma visão da vida nesse instante acontecendo. Sem alguém. Então, lidar com esse instante, lidar com esse momento, não requer a presença de um pensador, de um experimentador, de um observador. Requer a presença desta atenção. Se temos essa atenção, enquanto você dirige o seu carro, enquanto você conversa com alguém, enquanto você caminha, ou enquanto você está almoçando, ou em alguma atividade profissional, lá está presente a meditação. Não se trata de como o corpo se encontra, ou como o intelecto, de uma forma funcional, esteja acontecendo. A presença da meditação é aquilo que está presente quando não temos mais esse movimento, que é o movimento da continuidade desse centro ilusório, desta ego-identidade. Nós não temos a presença do pensamento psicológico, desta movimentação de imagens construídas, estabelecidas em nós por essa ilusão. Então, há um olhar para esse instante, há um atender a esse momento. Sem alguém nisso, é apenas a vida presente, acontecendo, momento a momento, a cada instante. Você não se assenta, cruza as pernas e entoa um mantra. Você não se afasta da vida como ela acontece. Na realidade, temos a presença da vida acontecendo. Mas não temos mais a presença de uma ilusória identidade, se separando da própria vida. Essa é a presença da meditação. Essa é a arte da meditação. Aqui nesses encontros online nos finais de semana, sábado e domingo, nós estamos juntos, trabalhando isso com você. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online nos finais de semana. Se isso é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Eu quero lembrar também a você, nós temos encontros também presenciais e também retiros. Se isso realmente faz sentido, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal. Coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. A verdade da ciência sobre você consiste em aprender a arte de se auto-observar. Nós estamos constantemente observando o mundo, vivendo as experiências a partir desse centro. Notem que estamos diante de uma completa alienação da vida